Tem gente levando boneco no psiquiatra. Numa dessa aí, estão precisando de psiquiatra, mas não é a criança, né? Tem gente levando boneco no pediatra. E não, isso não é exagero, isso é real. Parto simbólico, certidão de nascimento, roupinha, fralda e até carrinho de bebê. Mas o bebê não existe. Hoje a gente vai falar sobre os bebês reborn e o que isso revela, não só sobre quem compra, mas sobre todos nós. Tem algo curioso e ao mesmo tempo perturbador em ver um boneco recebendo amor, afeto, carinho de um ser humano. E não é sobre ser um brinquedo, é sobre alguém que existe se relacionando afetivamente com algo que não existe. E quando isso acontece, a gente tem que se perguntar, o que está sendo projetado ali? Porque um objeto inanimado, ele não responde, ele não ama de volta, ele não duvida, ele não confronta. É uma presença que não ameaça. É controle total, disfarçado de afeto. Então, a pergunta não é por que alguém faria isso. A pergunta é, o que está faltando na realidade para o imaginário ter que ocupar esse espaço? E o impressionante é que para muita gente esse espaço ele é real, apesar de não ser. Tem gente que organiza parto simbólico para receber o boneco. Dão nome, registram o nascimento, celebram como se fosse um filho de verdade que chegou. E a partir daí a gente não tem mais como deixar de olhar para isso, porque estão pensando legitimamente que um boneco é uma pessoa. Será que isso é só carinho simbólico mesmo? Ou a gente pode ver como uma tentativa desesperada para substituir uma dor que não foi processada? Um luto que por alguma razão não foi vivido? Uma ausência que se tornou insuportável? Gente, não é sobre loucura, é sobre dor, é sobre sofrimento, é sobre não encontrar um outro lugar para esse afeto, ou então projetar ele ali onde jamais haverá rejeição. O boneco nunca vai te machucar. É esse tipo de silêncio que é muito confortável quando a vida já te calou demais. O cuidado é muito bonito, mas quando ele se torna algo compulsivo, inquestionável, unilateral, esse amor pode deixar de ser amor e se tornar um vício. E aqui, o problema não é o boneco, é o que ele representa. É um refúgio onde não existe conflito, onde está tudo sob controle. E o controle absoluto costuma nascer do medo absoluto. Medo de falhar, medo de perder, medo de não se sentir suficiente. Às vezes, cuidar de um boneco é a forma que a pessoa encontra para finalmente cuidar de si mesma sem ser questionada, sem ser julgada por isso. Você entende? O bebê reborn nunca vai dizer não, ele nunca vai rejeitar. E talvez seja por isso que tá uma grande moda. Tem um monte de gente fazendo vídeos falando sobre bebê reborn. Por isso que tanta gente se apega. Não porque ele parece um bebê real, mas porque é um afeto seguro. Sem susto, sem dor, sem perda, sem sofrimento. No fundo, o bebê ele é só um espelho, ele não vive. Mas ele reflete. Reflete uma solidão que a gente não sabe mais nomear. Reflete uma vontade de ser cuidado, de ter valor, de se sentir importante para alguém. A pergunta não é por que alguém faz isso. A pergunta é o que o mundo fez com a gente para que a gente precise disso para se sentir amado. Cuidem-se. Seguimos.